Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso conteúdo é leitura de artigo de opinião. Convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são: ler e compreender um artigo de opinião, localizar informações explícitas, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Começando com uma reflexão sobre o assunto do nosso artigo, temos as duas perguntas aqui. O que você entende por privacidade? Você sente que a sua privacidade é respeitada? E aí, qual que é a definição, a explicação que você dá para a palavra privacidade? E você acha que a sua privacidade ela é respeitada ou ela é invadida em alguns momentos? Vamos ver um conceito, uma explicação de privacidade. Qualidade do que é privado, do que diz respeito a alguém em particular. Não se deve invadir a privacidade de ninguém. Intimidade pessoal, vida privada, particular. Então, em alguns momentos você sente que está sendo observado ou então, de certa forma, seguido de uma forma indesejada por algumas pessoas. Você tem a sua vida aí sendo cuidada, de certa forma, por algumas pessoas. Você considera isso bom ou ruim? Você acha que isso é a invasão da sua privacidade ou não? Como que você lida com toda essa questão? Nos dias de hoje, com as mídias, com as redes sociais, é um pouco difícil, né? Se você publica uma foto, ela pode ser compartilhada e muitas vezes você nem fica sabendo quem viu até onde sua imagem chegou. Então devemos nos atentar a essas questões. Esse é o assunto que o nosso articulista utiliza. Então vamos ao artigo. Antes ainda, temos essa pergunta que eu já fiz, mas pense, enquanto você está em um lugar fazendo um lanche, em uma loja, e você se depara com essa placa. Sorria, você está sendo filmado. Como você se sentiria tendo sua privacidade exposta a comentários sem a sua permissão? Então, a imagem sua é divulgada e várias pessoas ficam comentando, tanto positivamente quanto negativamente. Como você se sente em relação a isso? Como você se sentiria se isso acontecesse? É do que trata, como eu já disse, o nosso artigo. O título dele é Celebridades Descelebradas. A privacidade se tornou um mito e, já que é impossível retroceder, é preciso gerir essa nova imagem pública. Luli Radifárer. Então, temos o título, o subtítulo e o escritor desse artigo. E sobre isso já temos um exercício. Preste bem atenção. Celebridade, característica do que é célebre. Quem se destaca por possuir características ilustres, quem é afamado, celebrado. Com base no título, Celebridades Descelebradas, qual assunto você acredita que será abordado nesse texto? Responda.
Respondeu? Conseguiu perceber o jogo de palavras que temos no título? Através de duas palavras já temos uma visão, uma opinião do articulista. Viu que interessante o papel, a função do título? Nem chegamos ao primeiro parágrafo e já temos aí um ponto de vista e informações. O assunto pode ser fama ou a popularidade não desejada devido à exposição pública da privacidade, dentre outros. Isso mesmo. Se o título do nosso artigo é Celebridades Descelebradas, celebridade, por definição, é alguém que é célebre, alguém que é afamado, alguém que fez algo digno de ser lembrado, de reconhecimento. Mas uma celebridade que é descelebrada já não tem esse papel. É uma celebridade que se tornou por acaso. Não fez nada digno, nada muito bom, muito ilustre, e mesmo assim conseguiu a fama. Então foi uma fama, de certa forma, sem querer, que aconteceu com algumas personalidades na visão do articulista. Seguindo, continuamos a nossa leitura. Não se iluda, as mídias sociais e as bases de dados de comércio eletrônico acabaram com qualquer pretensão de privacidade, filtradas pelos algoritmos inteligentes dos mecanismos de buscas. Elas facilitaram o acesso e a identificação de praticamente qualquer pessoa, por mais que respeitem o anonimato de seus usuários. Veja só, primeiro parágrafo do nosso artigo de opinião e já temos uma advertência, um alerta do articulista. Ele inicia já com esse alerta. Não se iluda. Então ele diz para você, leitor, para nós, leitores, não ficarmos iludidos, porque mesmo que você busque o anonimato, você não divulgue suas fotos, você não tenha redes sociais, você não está livre de ter a sua privacidade invadida, porque a todo momento nós estamos cercados de câmeras, as pessoas estão com os seus equipamentos, celulares, tablets, e podemos ser focalizados através das suas câmeras e, sem querer, termos nossas imagens divulgadas. Então, ele traz esse alerta já no início do seu texto. Atividade número 2. De acordo com o artigo de opinião, as mídias sociais e as bases de dados de comércio eletrônico acabaram com qualquer pretensão de privacidade, filtradas pelos algoritmos inteligentes dos mecanismos de buscas. Pergunta: como as mídias sociais e as bases de dados acabaram com a privacidade das pessoas? Como isso ocorreu?
Respondeu? Conseguiu perceber como isso ocorreu? Vejamos. O desenvolvimento de mecanismos de busca e armazenamento de dados facilitou o acesso à informação sobre as pessoas. Isso mesmo. Você pode ter um aplicativo que você salva fotos no seu celular e nem divulga todas elas ou quase nenhuma. Você só tem um arquivo, um backup pessoal das suas lembranças. Mas você pode verificar que no próprio aplicativo existe uma busca através do rosto das pessoas. Isso é só um exemplo que nós temos, entre outros que podemos utilizar para buscar imagens. Imagens que podem ser fotografias suas, de seus colegas e de diversas pessoas do mundo. Então, a facilidade é através desses mecanismos de pesquisa, de busca, através das imagens e também de informações pessoais, os lugares que você frequenta, através da sua localização ativada do seu celular, entre outras. Continuamos a nossa leitura. Quando a informação é muita, não é difícil fazer cruzamentos únicos de variáveis. Quem vive naquele bairro, trabalha naquela empresa, come naquele restaurante, abastece o carro com aquela frequência, usa aquele computador e aquele telefone, acessa aqueles sites, clica naqueles links e compra aqueles produtos. É facílimo de rastrear. Já que é impossível e bem pouco prático viver fora do grid de informação digital, é preciso administrar a imagem pública em um ambiente em que até aspirantes a tuiteiros se tornaram celebridades, mesmo sem fazer nada célebre. Por maior que seja a diferença de influência entre o Tom Hanks e seu correspondente no século 2.0, os cuidados que ambos precisam ter com a exposição indesejada são bem próximos. Vamos pensar juntos sobre essas informações. Já que é impossível e bem pouco prático viver fora do grid de informação digital, é preciso administrar a imagem pública. Qual que é o sentido de administrar a imagem pública? Essa expressão, essa palavra utilizada pelo articulista. O sentido é ter cuidado. Então não importa se você é uma pessoa famosa, um astro do cinema, ou se você é uma pessoa comum, um estudante, um trabalhador, enfim, você precisa ter cuidado, porque a sua imagem pode parar em vários lugares do mundo. Então você precisa ver onde você publica, com quem você compartilha. Isso é administrar, tomar cuidado com a sua imagem. Atividade número 3. Os cuidados que ambos precisam ter com a exposição indesejada são bem próximos. Quem são os correspondentes no século 2.0 de Tom Hanks? B. Cite alguns cuidados que você acredita que devem ser tomados nas mídias pelos usuários, famosos ou não. Responda.
Respondeu, conseguiu identificar nessa comparação que o autor utiliza quem é o correspondente do Tom Hanks nos dias de hoje, desse artista do cinema, e conseguiu listar algumas ações que podemos tomar para administrar essa nossa imagem, essa nossa vida pública e não ter algo indesejado no futuro, alguma dificuldade, algum problema devido a uma exposição sem querer? Vejamos. Os correspondentes no século 2.0 de Tom Hanks somos nós, ou podem ser qualquer um de nós que estejamos inseridos nas mídias digitais. Então, qualquer pessoa que tenha sua imagem disponível ou alguma informação pessoal, algum currículo, algum cadastro na internet, pode ser o próximo Tom Hanks, pode ser uma celebridade de uma forma indesejada, né? E que cuidados podemos tomar? Ser educado, utilizar regras de etiqueta, evitar situações constrangedoras e íntimas online e pessoalmente, ou seja, atentar-se com palavras, pronúncia e significados, caretas, gritos, gestos, brigas, lugares e objetos pessoais. Isso mesmo. Então, devemos ter o mesmo cuidado que temos na formalidade e em algumas situações, nas mídias sociais também. Por quê? Porque alguém pode fotografar, filmar você e divulgar isso. E você fez ali uma cara meio diferente, uma careta meio esquisita, ou você gritou, ou você discutiu, ou você mandou uma mensagem com uma palavra um pouco agressiva, um pouco estranha para aquele momento, sem pensar, e o quê? Aquilo pode ser divulgado e causar problemas. Então, leve esses cuidados que você tem na formalidade para a sua vida também digital, para a sua vida online. Continuamos nossa leitura. A sociedade das opiniões públicas é mais rica e complexa do que aquilo que se chamava antigamente de opinião pública, ficção sociológica que acreditava ser possível tirar a média do que era declarado e descartar o que desviasse do padrão. Com a popularidade de acesso aos meios de publicação, o indivíduo urbano, globalizado e massificado usa as redes como válvula de escape para manifestar sua identidade e, nesse processo, se expõe de forma inimaginável. Atividade número 4 sobre essas novas informações no nosso artigo. Leia. A sociedade das opiniões públicas é mais rica e complexa do que aquilo que se chamava antigamente de opinião pública. O articulista aborda a diferença temporal da opinião pública, dizendo que a de hoje é mais rica e complexa do que a de antigamente. Explique o que isso quer dizer. Comece.
Vamos à correção? No passado, não havia ampla divulgação de situações que configuravam a exposição indesejada, pois o acesso aos meios de comunicação era restrito a jornalistas que filtravam a informação. Atualmente, com a internet, a exposição se dá muitas vezes sem intenção e pode ser avaliada por qualquer pessoa. Então, a relação temporal que o articulista apresenta é essa. Antigamente, só os meios de comunicação faziam a divulgação de notícias e acontecimentos. Hoje em dia, não. Qualquer pessoa com um celular pode ter um blog, pode divulgar no seu perfil de uma rede social o que aconteceu. E não há essa filtragem do que é válido, do que é importante ou do que pode causar uma calúnia, do que pode ser constrangedor. Não há um filtro mais realizado, pois são as pessoas que estão divulgando as informações e não os meios de comunicação, em maioria. Claro que os meios fazem ainda uma filtragem do seu conteúdo. Pensando juntos. O indivíduo urbano, globalizado e massificado usa as redes como válvula de escape para manifestar sua identidade. Por que o uso da internet é considerado uma válvula de escape? Você utiliza as redes sociais como válvula de escape? Então, muitas vezes a pessoa toma um poder ou uma coragem maior e vai para a internet demonstrar tudo o que pensa, a sua opinião, que normalmente ela não faria isso de uma maneira pessoal. É o que ocorre essa questão da válvula de escape. É uma maneira de fugir da realidade e tomar, de certa forma, certos poderes que não são reais. Estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, lemos um trecho de um artigo de opinião, localizamos informações explícitas e refletimos sobre privacidade na internet. Chegamos ao fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!